Que Deus abençoe a si e a toda a sua família. Que a luz do Divino Espírito Santo possa iluminar os seus caminhos e os caminhos de todos os seus familiares. E falando em família, eu peço a sua máxima atenção para esses casos verídicos de famílias que foram reconstruídas, restauradas através da fé. Como é que era a sua vida antes de chegar à Igreja Universal? A minha vida antes de chegar à Igreja Universal foi sempre uma vida com muitos problemas. Eu já tive uma infância muito problemática, vivi com os pais que tinham várias discussões, o meu pai era uma pessoa alcoólica, portanto já foi uma criação muito problemática. Tudo isso foi afetando a minha criação. Eu casei com 18 anos, pensando que eu ia sair daquele clima em que eu vivi e que eu ia melhorar. Casei com 18 anos e ao fim de um mês, mais ou menos, de eu estar casada, começaram os problemas na minha casa própria. Problemas tais que era eu própria que os fazia, com ciúmes excessivos, uns ciúmes doentios, uns ciúmes que o meu marido não podia falar nem olhar para ninguém. Portanto, todo aquele problema que eu vivi na minha infância, ele refletiu-se em mim, porque esse era o problema que levava o meu pai a tratar mal a minha mãe e a ter estes grandes problemas em casa. Então, tudo isso veio-se refletir na minha vida após o meu casamento. Inclusivamente, além depois de todos estes problemas, eu tive muitos problemas de saúde. Problemas estes de saúde, com dores de cabeça constantes, problemas nos ossos de eu ficar completamente paralisada. Eu era levada ao colo, para o hospital, chegava lá e eu fazia todos os exames possíveis e imaginários, os exames estava tudo bem, não acusava nada. Ao fim de um dia ou dois eu ficava bem, porque eu não tinha problemas nenhuns. As discussões que eu tinha em casa, depois sim, eu ficava doente, porque eu ficava fora de mim, eu ficava completamente transtornada, eu virava um bicho. A minha cara, eu não conseguia olhar para o espelho, mas as pessoas quando estavam ao pé de mim diziam que eu ficava completamente transfigurada. Eu gastei muito dinheiro. Fiz muitos tratamentos, envolvi-me com muitos meios desses centros ocultos. Envolvi-me demasiadamente. Eu nem sabia que existia tais coisas ocultas em que eu me envolvi para resolver a minha situação. O certo é que eu vivia nessa situação de 16 anos e nada resolveu. O pior envolvimento que eu tive com esse ocultismo foi quando eu pensava que as coisas iam melhorar e foi quando as coisas pioraram mais ainda. Foi quando eu pensei no suicídio. Tentei o suicídio 3 vezes. Eu cheguei a dizer para o meu marido para ele procurar uma outra mulher para ser feliz, porque ele merecia ser feliz. Essa frase ainda hoje está na minha cabeça porque eu procurava ter uma solução e parece que cada vez que eu mais procurava e mais me envolvia nesses meios, mais a minha vida se afundava por completo. Como é que está hoje a sua vida? Hoje eu posso lhe dizer, estou na igreja há 26 anos, conheço a Igreja Universal há 26 anos, não troco a Igreja Universal por nada, porque eu sei que de onde Deus me tirou foi do mais profundo abismo. Interiormente eu posso dizer que sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa com paz, sou uma pessoa tranquila, a minha família está os meus filhos, os meus netos, está tudo na presença de Deus, por isso eu digo, a minha casa hoje é um cantinho do céu. Eu antes de chegar à IURD era uma pessoa completamente destruída, em todos os níveis da minha vida. E o que me levou a vir mesmo a chegar a pedir ajuda foi uma situação na minha saúde, em que eu fui desenganada pelos médicos, estava com cancro no colo do útero, que afetou toda a minha relação. Eu sou casada e pronto, a minha relação com o meu marido, a partir do momento em que eu soube que estava doente, começou a piorar. Eu afastava o meu marido porque nós sempre tivemos um plano, um sonho de ter um filho e como eu vi que aquilo não podia se realizar porque para além do cancro foi também diagnosticada a esterilidade, a médica disse que eu não podia ter filhos, que eu tinha que remover o útero, só através de uma inseminação é que eu poderia ser mãe. Eu cheguei a fazer a inseminação e não consegui. E então fiquei com uma depressão na altura, onde eu estava a tomar 9 comprimidos por dia e tudo isso me distanciou do meu marido. Nós éramos 2 desconhecidos dentro de casa, eu dormia num quarto, o meu marido dormia no outro quarto, sem perspectiva de nada, tudo o que eu queria, eu cheguei mesmo a tentar o suicídio, era desaparecer, dizer ao meu marido, eu não estou cá a fazer nada. O meu marido chegou a tirar comprimidos da minha boca, porque eu tomei uma caixa de comprimidos, liguei para ele para dizer o que é que tinha feito e ele estava no trabalho, saiu, foi para casa e não aconteceu nada porque ele chegou a tempo. Mas depois a minha vida começou mesmo a bater. A médica disse-me que eu tinha mesmo pouco tempo de vida porque o
O cancro estava a alastrar muito rápido e ela disse que eu tinha que remover o útero e eu estava a dizer não quero tirar o útero, não quero tirar o útero, porque no fundo eu sempre tive aquele sonho que vai acontecer e eu não queria tirar o útero, só que aquilo estava-me a matar. Então eu decidi vir à IURD e foi aí que a minha vida começou a mudar. Comecei a ficar mais calma, comecei a ver o meu marido de outra forma. E comecei a ter força, comecei a vir às quartas, às sextas, aos domingos e comecei a ver que eu estava a ganhar força, uma força que eu não tinha lá fora. Os problemas não desapareceram, mas eu já conseguia suportar os problemas. E do nada eu comecei-me a sentir mal, comecei-me a sentir enjoada. Eu disse ao meu marido, eu vou fazer um teste de gravidez porque eu acho que eu estou grávida. Meu marido, impossível, porque eu estava com aquele problema de saúde. Então fui fazer o teste de gravidez e deu positivo. Eu fui para a médica quando foi-me fazer um novo exame, disse, é impossível porque tu não tens nada, o teu útero está completamente limpo. Aquele cancro que eu tinha desaparecido, o meu útero estava completamente limpo e eu estava grávida. Mas para a minha surpresa e do meu esposo não era só um bebê, eram 3 bebés. Fiquei grávida de 3 gêmeos, 2 meninos e uma menina. E então fiquei fora de mim, curada do cancro, o meu casamento completamente restaurado e o meu sonho vem triplicado. E desde esse passo que eu dei até hoje, tudo se transformou. Por isso eu dou o conselho a essa pessoa que está em casa, que me está a ver, talvez tenha passado pelos problemas que eu passei, essa mulher que quer ter filho e não consegue, que tem um casamento destruído, talvez até o marido já saiu de casa e ela pensa que não tem volta. Eu cheguei a pôr o meu marido na rua e hoje nós estamos juntos com 3 filhos. Tudo tem, para Deus tudo é possível. Então, mas ela não pode ficar de braços cruzados, tem que vir. Eu vim, engoli o meu orgulho e Deus transformou a minha vida. Valeu a pena. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, tudo passa a ser possível. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E fé é crença. Crença é fé, é a certeza daquilo que se espera. Então, quando uma mãe luta pelo seu filho na certeza que ele será recuperado, quando o marido luta pela sua esposa na certeza que ela será transformada, quando alguém luta pelo seu casamento na certeza que ele será reconstruído, quando alguém luta por um familiar viciado, problemático, desequilibrado emocionalmente, com pensamentos negativos ou até de morte, na certeza que ele será liberto, então isso acontece. E Deus quer fazer isso na sua vida, assim como fez na vida dessas pessoas. Neste domingo, estaremos orando e clamando pelas famílias. No nosso cenáculo do Funchal, você pode participar conosco e trazer os seus familiares, e caso eles estejam distantes ou não possam estar consigo, no culto, você pode trazer a fotografia deles. Aqui às 7 da manhã, aqui no Cenáculo do Funchal, os horários são 7 da manhã, 9 da manhã, temos também às 3 da tarde e às 6 da tarde, para aqueles que pela manhã é impossibilitado de vir na igreja. E traga as fotos da sua família, que estaremos clamando por eles. Na rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos bombeiros sapadores. O meu inferno começou desde muito pequena. Eu com 7 anos comecei a ter visão de vultos. Eu via pessoas mortas. A minha mãe levou-me para um centro espírita porque eu comecei por desmaiar. Eu desmaiava constantemente em qualquer lugar e não sabia porquê. A minha mãe era uma pessoa muito rude nessa altura e espancava-me muito. E a minha mãe, houve uma altura na minha infância e da minha juventude que eu pensei que a minha mãe não gostava de mim, não me amava. E foi quando eu tentei o meu primeiro suicídio, porque para mim o chão tinha-se aberto. Eu comecei a ter depressão profunda com 18 anos. Era um vazio que havia dentro de mim, era uma tristeza enorme, que nada comatava, nada supria aquela tristeza, aquela angústia que havia dentro de mim, aquele vazio. Eu comecei na bebida,
bebida, álcool, droga, tabaco, tudo. Eu tinha a coluna de uma pessoa de 60 e tal anos e que eu não conseguia andar. Eu estava a andar numa cadeira de rodas. Tive um problema grave também nos intestinos. Para além desse problema que eu tive grave nos intestinos, eu tive um tumor maligno. Eu casei muito nova, pensava que casando eu iria encontrar a felicidade, não é? O preenchimento. E isso não aconteceu, como é óbvio. Pior ainda, porque fui vítima de traição durante imensos anos. Eu achava-me a pior pessoa ao cimo da terra, a pior mulher ao cimo da terra, com 34 anos. Foi quando eu descobri, por último, que ele tinha mais uma vez me traído e eu tentei o suicídio cortando os pulsos. Mas ouvi o Bispo Macedo no rádio, no momento em que eu estava sozinha, não tinha ninguém em casa. E no momento em que eu estava para cortar, eu estava mesmo com a lâmina nos meus pulsos. O rádio começou a tocar do nada, com o bispo a falar, dizendo: você que está aí, que se acha sem valor, Jesus a ama. E isso para mim foi a palavra de salvação, não é? Para mim foi tudo quanto eu precisava ouvir. Porque tinha passado por tudo isso, para além das doenças que tive, que eu fui muito doente durante toda a minha vida, não é? Para mim foi a luz ao fundo do túnel. Eu estava, quando eu entrei na Igreja Universal pela primeira vez, eu estava no fundo do poço. Eu não via saída, eu não via luz. E a voz do bispo, para mim, foi a luz que eu precisava. Então, eu comecei a ir à Igreja Universal e a usar a minha fé para combater todos os meus problemas. A médica, ela mandou-me para o Hospital Santa Cruz para ser operada. Eu usei a fé, não é? Antes de ir. E o médico observou tudo e disse assim, disse-me: o que é que a senhora veio cá fazer? A senhora não tem nada para ser operada. Eu disse: doutor, pode-me explicar o que é que significa isto que eu tinha? E ele disse-me: olha, minha querida, é assim, o que você tinha era um tumor maligno. Agora eu digo-lhe uma coisa, não me pergunte como, nem porquê, porque foi um milagre. E comecei a ter consciência que eu precisava do Espírito Santo. Eu tinha que ter o Espírito Santo, porque sem ele eu não conseguia suportar tudo o que viesse pela frente. Então eu busquei com todas as minhas forças. Foi maravilhoso, foi o preenchimento que me faltava, não é? Porque hoje pode haver situações que acontecem, porque todos nós temos problemas, temos dificuldades, temos situações que têm necessidade de serem resolvidas, não é? E que muitas das vezes as pessoas vão abaixo com essas situações. E hoje eu encaro-as de maneira diferente. O Espírito Santo para mim é o meu tudo, é o ar que eu respiro. Quem via aquela Sandra cabisbaixa, cara fechada, triste, angustiada, que nem falava, nem falava. Isso assim hoje vê, sai à porta, bom dia, boa tarde, com um sorriso, sempre, porque Ele está dentro de mim. Aquele vazio, aquela angústia, aquilo foi tudo preenchido. Hoje eu sou saudável, não é?
não sou mais doente, vou ao médico, faço as minhas análises, os meus exames, isso tudo, e está sempre tudo bem, graças a Deus. A nível de financeiro e familiar, eu estou bem, graças a Deus. A minha família, com a minha mãe, hoje, eu dou muito bem com a minha mãe. Deus me honrou de uma forma modo grandiosa. Deus me supre toda a necessidade. É Ele, o Espírito Santo, que me dá essa força, é que me dá essa garra, não é? Porque não é, isso não vem de mim, vem dele. O Espírito Santo transformou a minha vida por completo. Se não fosse o Espírito Santo, que seria de mim? Se não fosse o Espírito Santo, o que seria de nós? O quanto Ele nos guarda, o quanto Ele nos protege, o quanto Ele nos dirige. E se Ele não tem feito isso na sua vida, não é porque Ele não quer, porque Ele tem feito na vida de muitos. É porque você ainda não permitiu. Não é que também você não queira, é você ainda não permitiu, não colocou sua vida nas mãos do Divino Espírito Santo. Neste domingo, estaremos buscando a presença de Deus. Você que sente um vazio, você que se sente perdido, você que se sente desorientado, afligido, não sabe mais o que fazer, venha buscar o Espírito Santo, venha colocar o que é velho nas mãos de Deus e receber uma nova vida. Este domingo, às 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde e 6 da tarde, no Cenáculo do Funchal e em todas as igrejas universal do Reino de Deus, aqui no arquipélago da Madeira, dos Açores e também de Portugal continental, Europa, mundo. Qualquer informação, você tem a nossa linha SOS à sua disposição, até para um desabafo, o 21-836-8008. A cada 40 segundos, uma pessoa termina com a própria vida. Todos os anos, o suicídio ceifa a vida a 800 mil pessoas. Os problemas, o desespero e a falta de alternativas levam muitas pessoas a encarar esta como a única opção. O que poderia ter sido feito, o que poderia ter sido dito, que ajudas poderiam ter sido dadas para evitar tamanha tragédia. Linha SOS Espiritual, a palavra certa no momento de desespero. 21-836-8008. Sente-se desamparado, sem rumo e sem respostas? Todos os dias, a partir da meia-noite, assista à Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Um programa que lhe trará paz, coragem e entendimento espiritual. Na Record TV Europa, a partir da meia-noite. Não perca!